Olá, meus irmãos, é uma alegria poder reencontrá-los nesta semana. Muito obrigado por abrir esse espaço aí na sua casa para estarmos juntos. Eu quero poder, de alguma maneira, passar para vocês alguma coisa que tem me inspirado e quem sabe possa te inspirar também. Eu gosto muito dos salmos em geral, porque eles são poesias, mas eles têm um conteúdo teológico e têm uma dinâmica que às vezes a gente não percebe. E eu queria justamente chamar a tua atenção para esses detalhes e meditar um pouquinho com você sobre isso nesta semana. Amém? Eu quero ler com você o Salmo 116. Eu queria que você me permitisse ler no celular, porque fica melhor para mim, as letras são mais fortes e eu posso ler melhor. Diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz. Olha que tremendo. Esse é sempre um questionamento que às vezes a gente se faz. Será que Deus ouve a nossa voz? Será que quando a gente fala, quando a gente ora, Deus está nos ouvindo? Muitas vezes esse questionamento passa pela nossa mente. Mas o salmista teve uma experiência tremenda, porque ele entendeu que de fato Deus ouve a nossa oração e Deus ouve a nossa súplica. Ele foi ouvido e você também é ouvido, nós somos ouvidos. Eu amo poder falar com Deus por isso, porque eu sei que Ele me ouve. Como é ruim você falar com uma pessoa que não está te ouvindo. Às vezes ela até está presente. Às vezes a gente discute isso em família, às vezes a minha esposa fala assim, mas meu bem, eu estou falando, você não me ouviu? Porque às vezes a mente vai para um outro lugar, vai para um outro caminho, e embora a pessoa esteja presente, ela, por distração ou por outro motivo qualquer, ela não consegue ouvir a outra pessoa. Mas aqui o salmista diz, amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha oração, ouve a minha voz, ouve a minha súplica. Nós sabemos que a ovelha ouve a voz do pastor. Né? Jesus disse isso em João 10:10, de que o pastor, ele chama e a ovelha ouve a sua voz, porque a ovelha conhece a voz do pastor. Mas o salmista está dizendo que existe um outro lado dessa moeda, onde Deus também conhece a nossa voz e Deus também ouve a nossa voz. Que tremendo! Você tem uma voz ouvida no mundo espiritual. Deus ouve o teu clamor. Por isso você vai ouvir e vai ler em outros textos que diz, clama a mim e responder-te-ei. Você clama e Ele te responde. Por quê? Porque Ele te ouve. Quando Daniel ficou orando e esperando uma resposta de Deus e demorou 21 dias para essa resposta chegar, o anjo veio e disse, Daniel, desde o primeiro momento você foi ouvido por Deus. A resposta demorou porque existe um trâmite espiritual que muitas vezes a gente não entende. Mas você foi ouvido. E essa é a coisa mais extraordinária, você poder ser ouvido. E o salmista diz, eu fui ouvido. O Senhor ouve a minha voz, ouve as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Olha, ele está dizendo que Deus fez um esforço. Não foi uma coisa assim natural. Ele não ouviu porque ele não tinha nada para fazer. Eu ouço algumas pessoas dizerem assim, Deus está muito ocupado para te ouvir, Deus tem muita coisa para fazer, tem gente que precisa mais do que você ou mais do que de mim. Não, isso não acontece, porque a mente de Deus é diferente da nossa. Ele é um ser extraordinariamente superior
Mas aqui o texto é lindo porque ele diz, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos. Quer dizer, esse ato de se inclinar, né, é o ato de prestar atenção no que você fala. É como você está à mesa e alguém está falando e você faz aquele movimento, aquele gesto de quem está interessado na conversa. Então é incrível esse ato de inclinar-se. O verbo aqui, ele pressupõe, como todo verbo, ação. Então, houve uma ação de Deus, ele se dispôs. E eu queria, com isso, tirar da tua mente esse argumento do diabo de que a tua voz está perdida aí em alguma dimensão, em algum momento ela vai chegar até Deus. Não, ela já chegou, você orou e Ele quer ouvir tua voz, Ele quer ouvir você falar, Ele quer ouvir tuas súplicas e Ele faz isso. E Ele diz assim, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Então esse Deus que tem essa ação por mim, merece também o meu respeito. Né? E por isso, eu vou invocá-lo enquanto eu viver. Por isso eu vou me dirigir a Ele enquanto eu viver. Porque Ele nunca vai deixar de me ouvir. E Ele não vai me ignorar. Porque nós invocamos a Deus e não invocamos imagens. O próprio Salmo, que depois em algum momento a gente vai falar sobre ele também, que é o 115, ele diz que os ídolos têm boca, mas não fala, têm ouvido, mas não ouve. Não é? E então você, quando fala para os ídolos, você fala e eles não podem te ouvir. E por isso também não vão te responder. Agora, você está diante de um Deus que você fala e Ele ouve. Então você pode continuar a invocá-lo, porque Ele sempre vai te ouvir. Então eu queria deixar com você esse recado nessa manhã. Semana que vem eu continuo com vocês, porque esse salmo é lindo, nós temos muitas coisas ainda para aprender com ele. Mas eu queria que hoje ficasse para você essa primeira lição do Salmo 116. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz. E Ele não só ouve a minha voz, Ele se esforça, Ele se inclina para me ouvir, porque o que eu falo importa a Ele. Ele se interessa pelo meu clamor, Ele se interessa por aquilo que eu falo. Por isso eu jamais deixarei de invocá-lo, jamais deixarei de clamar por Ele. Que Deus abençoe a sua vida e você continue orando, continue falando com Deus, porque Ele ouve a tua voz. Amém? Eu quero lembrar você de que domingo nós estamos mais uma vez, né, reunidos aqui, ainda confinados, até segunda ordem. Estamos com a esperança de que na outra semana possamos nos reunir com 30% das pessoas. Seria legal, porque nós temos aqui capacidade para 800 pessoas. Então, nós poderíamos colocar aqui tranquilamente entre 250 e 300 pessoas aqui. Então, seria legal termos esse espaço aberto para receber vocês. Estamos aguardando aí as novas decisões da Prefeitura, mas ainda nesse domingo o nosso culto é interativo, é online e eu espero por você. Lembre-se de que o culto, ele só é culto quando nós estamos em unidade. Se você apenas ouvir a mensagem do culto depois, ela não vai deixar de ser eficaz. Ela vai ser também uma mensagem importante, porque a palavra de Deus, ela é viva, eficaz, mas quando você está junto com os teus irmãos, então o culto tem uma dimensão diferente, porque estamos todos no mesmo espírito, né? E onde 2 ou mais estão reunidos, ali o Senhor está também. Então o culto se dá na unidade. Por isso, onde 2 ou mais estiverem reunidos. Se você não está na unidade, você vai receber uma instrução, você vai receber um conhecimento, você vai receber uma palavra, mas você vai estar fora da dimensão do culto da manifestação da presença. Então eu te desafio, às 9h30 no domingo, você ligar lá o seu computador ou a sua TV e participar do culto conosco.
tá bom? Amo vocês, um beijo no coração e até domingo às 9h30 da manhã.